Você já ouviu falar sobre a palavra resiliência? Sabe o que é? A palavra resiliência veio da física. É a habilidade de um material de voltar à forma original depois que foi deformado. Se a gente pegar isso como uma metáfora espiritual e psicológica, é muito poderoso a gente pensar que mesmo diante das adversidades da vida, a gente pode voltar à nossa originalidade, ou ainda, a gente pode encontrar um sentido no sofrimento. Na igreja, inclusive, tem um documento, né, Salvifici Doloris, que é o sentido salvífico do sofrimento. Tem um sentido, tem um significado, tem uma direção. Viktor Frankl, o criador da logoterapia, é justamente ele que faz uma teoria, ele criou a logoterapia, né, onde você não apenas estuda, mas encontra sentido no teu sofrimento. Ele cita um filósofo chamado Nietzsche, que é controverso pra caramba, mas ele tem uma frase muito boa, que diz: quem tem um porquê suporta qualquer como. Ou seja, quando você tem um propósito, quando você tem uma causa, quando você encontra o teu porquê, você suporta qualquer como. O Viktor Frankl fez a teoria dele dentro de um campo de concentração nazista. Imagina só quantas atrocidades viveram essas pessoas, né? E muitos morreram de forma brutal. Mas muita gente sobreviveu ali porque tinha um sentido de esperança, um olhar de esperança. E ele usa um termo também chamado otimismo trágico. Um otimismo diante das tragédias da vida. Às vezes acontece tantas coisas na vida da gente que a gente precisa entender que é preciso ser otimista diante das adversidades. Resiliência tem muitos pilares, inclusive tem até um teste, eu sou psicólogo, tem um teste na psicologia que se chama Escala dos Pilares da Resiliência. Bom humor, adaptabilidade, e tem vários outros pilares que a gente poderia citar aqui. E aí você vai começando a entender que você pode caminhar e não se envergonhar das lágrimas, não se envergonhar do sofrimento, mas ter uma postura diante do sofrimento. Não deixar a vida levar, mas dizer: o que esse sofrimento está me ensinando? Eu diria, mais ainda do que só um porquê, um pra quê. Uma causa, por quê? Por que isso aconteceu e qual é o sentido, qual é o propósito disso e o pra quê? Para onde eu estou indo? Eu falei do nazismo. Edith Stein, Santa Benedita Teresa da Cruz, uma santa, primeira mulher a entregar uma tese de doutorado numa universidade alemã. Ela venceu muito, foi uma mulher resiliente, sofreu inclusive com o nazismo. E ela tem uma frase lindíssima que diz assim: eu sei que eu sou sustentada e aqui está a minha tranquilidade e segurança. Não é a segurança sábia do homem que está num terreno seguro com as próprias forças, mas a doce e feliz segurança de uma criança sustentada por um braço forte. A verdadeira resiliência está na gente encontrar forças dentro de nós, mas entender que essa força está para além de nós. Então, não é só uma força imanente, a coisa que só no plano terreno, mas é no plano espiritual também, transcendente. A gente tem essa capacidade de autotranscendência, de se superar. É isso. Pensa bem, quanta coisa você já sofreu e quanta coisa que o sofrimento te ensinou. Pode ter certeza que tem um sentido e muitas vezes um sentido de salvação para você até na sua dor.